É a península que começou tudo. A Crimeia é o território anexado pela Rússia em 2014, durante sua primeira agressão recente à Ucrânia. E quando Vladimir Putin lançou sua invasão em grande escala à Ucrânia, foi a Crimeia que se tornou uma das principais ameaças da Rússia. Graças à sua capacidade de enviar navios de guerra para o Mar Negro. Muita coisa mudou desde aqueles primeiros meses da guerra na Ucrânia. Agora, a Rússia está lutando para manter seu controle sobre a Crimeia, e a Ucrânia continua atacando duramente a península. Recentemente, a Ucrânia tem devastado a Crimeia, tornando a região um cemitério de alguns dos ativos mais valiosos de Putin. Um desses ativos está entre os mais preciosos para Putin. Um S-400, frequentemente considerado o melhor sistema de defesa aérea da Rússia, exceto pelo S-500, que está disponível apenas em quantidades limitadas, o S-400 é uma máquina perigosa. Pelo menos, ele impede que a Ucrânia faça ataques aéreos capazes de causar grandes danos às posições russas. A Army Technology diz que o S-400 é capaz de disparar vários tipos de mísseis, sendo o mais potente deles com alcance de 400 km. Esses mísseis podem interceptar alvos a uma velocidade impressionante de Mach 15, segundo eles, e podem ser lançados em grupos de 4 para destruir completamente um alvo que se aproxima. Ao destruir um S-400, a Ucrânia abre um novo e mais seguro corredor aéreo, podendo usá-lo para atacar. Sobre a Rússia. Na Crimeia, um S-400 russo foi totalmente destruído. Em 31 de agosto, a United 24 informou que a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, realizou uma operação bem-sucedida, onde espectros especiais atacaram e devastaram a infraestrutura da Crimeia russa. O Direção Principal de Inteligência da Ucrânia anunciou o ataque no Telegram. Eles voaram e queimaram. Os espectros do Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, na Crimeia, mais uma vez, destruíram vários alvos importantes dos ocupantes, anunciou a postagem. Combatentes da Unidade Especial de Espectros do Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, do Ministério da Defesa da Ucrânia, seguem destruindo sistematicamente a defesa aérea das forças russas na Crimeia. Aos poucos, a infraestrutura russa na região é eliminada. O ataque ao S-400 foi o primeiro de vários recentes e permitiu que a Ucrânia destruísse outros equipamentos importantes. Mais sobre isso em breve. Segundo o Euromaidan Press, tecnicamente não foi exatamente um S-400 que a Ucrânia destruiu. A arma segue intacta na Crimeia. O que a Ucrânia destruiu foi o radar 96L6AP do S-400, o que equivale a eliminar o sistema e seus mísseis. Sem radar, o S-400 precisa atirar às cegas, se conseguir. O S-400 agora não passa de um alvo fácil carregado de mísseis. A Ucrânia pode estar planejando outro ataque de drones para destruir o S-400, só o tempo dirá. Por enquanto, a Rússia possui um sistema de defesa aérea de 200 milhões de dólares que virou apenas sucata. Por que isso importa? Ao tirar a capacidade de disparo do S-400, a Ucrânia garantiu que as defesas da Rússia fossem enfraquecidas para a enxurrada de drones que estava por vir. E enxurrada é pouco para descrever. Em 24 horas, a Ucrânia atacou repetidamente a Crimeia e destruiu 6 equipamentos. Equipamentos dos quais a Rússia depende para defender a Crimeia e também para lançar seus próprios ataques contra o território continental ucraniano. Segundo a United 24, a Ucrânia destruiu uma instalação GLONASS protegida por cúpula logo após eliminar o radar do S-400. GLONASS, ou Sistema Global de Navegação por Satélite, é a versão russa do Sistema de Posicionamento Global. Novotel diz que ele foi desenvolvido pela primeira vez pela União Soviética na década de 1970 como um sistema experimental de comunicação militar, embora tenha passado a ter propósitos mais comerciais após o fim da Guerra Fria. O GLONASS possui 24 satélites ativos que possibilitam rastreamento em tempo real, localização e definição de rotas. Assim como o sistema de posicionamento global, falamos quase igual. O GLONASS está, na verdade, alguns passos atrás do sistema de posicionamento global, já que a Administração Federal de Aviação afirma que o sistema de posicionamento global possui uma constelação de 30 e um satélite 7 a mais do que o GLONASS.
Ainda assim, mesmo um sistema de navegação por satélite mais fraco é uma ferramenta útil, e a Rússia provou isso durante toda a guerra. O Chatham House afirma que o GLONASS pode ter precisão de até 30 metros usada ativamente pelos militares russos em suas operações. A maioria das armas de alta precisão que a Rússia utiliza, incluindo os mísseis de longo alcance que está usando para bombardear as cidades ucranianas, depende do Globalnaya Navigationaya Sputnikovaya sistema para atingir seus alvos. Segundo o Chatham House, a Rússia deve seguir ampliando o uso do Globalnaya Navigationaya Sputnikovaya sistema para reforçar suas forças armadas. Isso mostra que sem o Globalnaya Navigationaya Sputnikovaya sistema, as armas russas perdem precisão. É impossível para a Ucrânia destruir os satélites que fazem o sistema Globalnaya Navigationaya Sputnikovaya sistema funcionar. Lançar mísseis profundamente e com precisão para esse fim não é viável. Mas a Ucrânia pode repetir o que fez na Crimeia. Destruir instalações do Globalnaya Navigationaya Sputnikovaya sistema dificulta o uso dos sistemas de navegação por satélite da Rússia. Não sabemos ao certo a função da instalação do GLONASS na Crimeia. Talvez ela desse navegação por satélite à frota russa do Mar Negro ou fosse essencial para mísseis lançados da Crimeia contra a Ucrânia. Independentemente do propósito, a instalação era claramente um alvo para a Ucrânia. Alvo neutralizado pela unidade fantasma do Direção Principal de Inteligência da Ucrânia e seus drones. Se você pensa que a Ucrânia parou, está enganado. Destruir uma instalação S-400 e GLONASS foi apenas o começo de uma noite em que o inferno caiu sobre a Crimeia ocupada. O último ataque ucraniano mirou uma base aérea militar e destruiu mais 2 equipamentos russos. O Kiev Independent informa que drones ucranianos atingiram a base aérea de Vardiska, a cerca de 13 quilômetros de Simferopol. Os drones atingiram 2 helicópteros Mi-8, avaliados em até 30 milhões de dólares cada. Ter um retorno de 60 milhões de dólares com drones de apenas 10 mil dólares cada é um ótimo resultado. O Mi-8 está longe de ser a aeronave mais impressionante que a Rússia tem em seu arsenal. Desenvolvido na era soviética, como boa parte do equipamento usado por Putin contra a Ucrânia, é um helicóptero de transporte multifunção. Isso explica por que a Ucrânia atacou esses helicópteros. São usados para levar tropas, cargas ou suprimentos médicos que a Rússia precisa do ponto A ao B. A Rússia utiliza esses helicópteros para evacuações médicas. A menos que esteja como antes na invasão de Putin, deixando seu povo morrer no campo de batalha. Este é um país que poderia ter salvado mais de 5% dos soldados feridos que deixa morrer, conforme relatou o Centro de Análise de Políticas Europeias em junho. Talvez os Mi-8Es na Crimeia fossem usados para levar soldados e equipamentos à Ucrânia, não para resgates. Isso não importa. Os helicópteros não existem mais. O Ministério da Defesa da Rússia não pode mais negar os sucessos da Ucrânia, alegando que foram apenas destroços de drones, mantendo a seriedade. Afinal, o Direção Principal de Inteligência da Ucrânia não está apenas dizendo que derrubou 2 Mi-8. Ele tem as provas na forma de 41 segundos de imagens em vídeo que publicou no YouTube em 1º de setembro. O vídeo em preto e branco começa com o que parece ser uma filmagem feita diretamente por um drone visão em primeira pessoa ou de visão em primeira pessoa, que está claramente voando ao redor de um aeródromo. O drone faz manobras enquanto procura um alvo adequado. Então, um Mi-8 aparece. O operador do drone não perde tempo. Segundos após localizar o helicóptero, o drone kamikaze é lançado contra ele. A gravação é interrompida. É óbvio porque o drone se destruiu em uma explosão massiva que derrubou o Mi-8. Então, tudo acontece de novo. Outro drone chega ao aeródromo, agora mirando um dos helicópteros da Rússia. Mesmo assim, ele ignora o primeiro helicóptero. É difícil saber o motivo só pelas imagens, mas o primeiro helicóptero pode ter sido desativado no ataque inicial da Ucrânia. O drone passa pelo primeiro helicóptero e vai ao que está no L ponto atrás. Não precisamos dizer o que aconteceu depois disso. O drone se aproxima e atinge o chão ao lado do alvo. Tão perto que a bola de fogo poderia ter engolido o segundo Mi-8. São 3 equipamentos, além do S-400 abatido. A Ucrânia ainda não tinha terminado, e nem as imagens de vídeo. Por volta dos 30 segundos, outro alvo aparece. É difícil de distinguir. A princípio, quase parece fazer parte da costa da Crimeia. Logo, o drone se aproxima.
E fica claro que o operador do Direção Principal de Inteligência da Ucrânia mira um rebocador. A essa altura, você já conhece o procedimento. O drone colide com seu alvo e a transmissão é cortada quando o drone explode. A Newsweek informa que a embarcação atingida por esse drone acredita-se ser um rebocador militar Buk 2190. Esse tipo de embarcação, como indica o nome, não ameaça atacar diretamente a Ucrânia. São usadas para rebocar embarcações, principalmente as que precisam de reparos. No entanto, o site oficial da Frota do Mar Negro da Rússia observa que essas embarcações também podem ser usadas para operações de combate a incêndios, podendo salvar outras embarcações que possam ter sido atingidas pelos drones da Ucrânia. Então fica claro por que a Ucrânia decidiu destruir essa embarcação. A Ucrânia praticamente destruiu a Frota do Mar Negro, perdendo 1/3 para drones e mísseis, antes de a Rússia decidir recuá-la ao máximo. Rebocadores como o Buk 2190 são essenciais para apoiar esses navios de guerra. Se a Rússia voltar a introduzir os navios de guerra da Frota do Mar Negro na hidrovia que dá nome à frota, terá uma embarcação a menos para apoiar esses navios de guerra. A Ucrânia deveria usar drones e mísseis contra eles, mas o Direção Principal de Inteligência da Ucrânia teve outro motivo para atacar o rebocador. Segundo o Kiev Independent, as forças especiais navais da Rússia passaram a usar o barco para sabotagem subaquática. Não está claro quais são essas operações, de acordo com o relatório do veículo. No entanto, o Direção Principal de Inteligência da Ucrânia foi rápido em comentar por que esse barco foi alvo, em uma declaração onde disse: "O dano ao rebocador limita significativamente as capacidades de combate da unidade de elite russa." Esse navio agora teve um fim infeliz, diz o Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, e o mesmo vale para outro dos sistemas de defesa aérea da Rússia. A Rússia usa outros sistemas de defesa aérea além do S-400. O S-300, precursor do S-400, é bem mais comum. Foi criado na era soviética e lançado em 1979. Por ser mais antigo, o S-300 é mais numeroso que o S-400. Apesar da idade, ainda é eficaz contra armas ucranianas da era soviética. A Rússia enviou S-300 globalmente, tornando o sistema peça-chave das defesas aéreas do Irã e Síria. Os S-300 têm radares que rastreiam alvos a até 300 km e fornecem dados de rastreamento e lançamento ao lançador de mísseis. Após travar no alvo, cada veículo pode lançar 2 mísseis guiados. Se a Rússia quiser usar vários veículos S-300, ela pode conectar até 12 deles a um único radar, permitindo disparar 12 mísseis simultaneamente contra um único alvo, segundo a British Broadcasting Corporation. Além disso, leva só 5 minutos desde o lançador até lançar os mísseis. O S-300 pode ser antigo, mas ainda é eficaz, exceto o que a Ucrânia destruiu na Crimeia. O Kiev Independent diz que a Ucrânia usou a mesma estratégia com o S-300 e o S-400. Em vez de atacar os veículos lançadores de mísseis, que são alvos grandes, mas também perigosos de enfrentarem um ataque frontal com drones, a Ucrânia optou por atingir o sistema de radar do S-300. O ataque ocorreu em 30 de agosto, segundo o Kiev Independent. Não está claro se as forças russas na Crimeia perderam primeiro o S-300 ou o S-400. De qualquer forma, é mais um sistema de defesa aérea que foi neutralizado e agora está incapaz de impedir futuros ataques aéreos ucranianos. O canal Crimean Wind no Telegram deu mais detalhes. Houve um incêndio perto do aeródromo de Saki, em Nova Federivka, hoje, relata o grupo de monitoramento Crimean Wind, citando dados de imagens de satélite, disse o canal. Mais cedo, publicamos foto de 3 colunas de fumaça perto do aeródromo. Agora sabemos o local exato. As forças de operações especiais da Ucrânia confirmaram no Telegram que a fumaça era de um radar S-300 destruído. Foi informado que após as ações do Direção Principal de Inteligência da Ucrânia em 30 de agosto, o radar do complexo S-300 no aeródromo militar de Saki foi destruído. Nos últimos dias, tem sido impossível escapar dos drones da Ucrânia na Crimeia. Com o S-300 neutralizado, já somamos 5 equipamentos além do S-400 que iniciou tudo. A Ucrânia mira outro alvo, considerado insubstituível para a Rússia pelo Euromaidan Press, possivelmente por não ser mais fabricado. Esse alvo era um radiotelescópio da era soviética,
especificamente um telescópio radiotelescópio 70. Segundo o veículo, ele integra as defesas aéreas em camadas que a Rússia tentou montar na Crimeia. Porém, trata-se de um telescópio. Qual a utilidade disso para a Rússia? Por que é um alvo importante para a Ucrânia? A resposta está no que o telescópio observa. A Rússia utiliza os radiotelescópios 70 para monitorar constelações de satélites. Volte um pouco e lembre-se de um dos alvos anteriores que mencionamos. E você vai se lembrar que discutimos sobre a Ucrânia ter destruído uma instalação do Globalnaya Navigationaya Sputnikovaya sistema. O telescópio radiotelescópio 70 permite à Rússia monitorar os satélites do Globalnaya Navigationaya Sputnikovaya sistema. Sem ele, não há observação. O que pode significar que problemas passam despercebidos e a Rússia começa a ter dificuldades para coordenar suas constelações de satélites a partir da Crimeia. Com o fim do radiotelescópio 70 da Crimeia, a Rússia não conseguirá outro lá. O radiotelescópio é realmente único, afirma Dmytro Pletenchuk, porta-voz da Marinha Ucraniana. Construído na era soviética para monitorar satélites, ele é realmente único. E agora se foi, como tudo que a Ucrânia destruiu para encerrar agosto, causando grandes danos à Rússia. Com ataques de longo alcance, a Ucrânia transformou a Crimeia em cemitério para equipamentos valiosos da Rússia em poucos dias. Sistemas de defesa aérea foram desativados, helicópteros destruídos, um rebocador afunda no Mar Negro e áreas importantes do GLONASS na Crimeia foram eliminadas. O que tudo isso nos mostra? A Ucrânia sabe exatamente o que está fazendo em seus esforços para retomar a Crimeia após a anexação ilegal pela Rússia. Aqui vemos a Ucrânia conduzindo uma campanha para enfraquecer sistematicamente as defesas russas na Crimeia. United 24 diz que a direção principal de inteligência da Ucrânia acredita que essa degradação enfraquece toda a infraestrutura militar na Crimeia. Ataques bem-sucedidos geram oportunidades para novos ataques. Isso fica claro com a destruição dos S-400 e S-300 na Crimeia. Ambos os sistemas existem com o propósito explícito de derrubar drones, mísseis e aeronaves ucranianas do céu. Com seus radares destruídos ou inutilizados, eles não podem disparar mísseis para impedir novos ataques aéreos da Ucrânia. Hoje, é um S-400 indo para o cemitério da Crimeia. Amanhã podem ser campos de aviação ou bases navais. A Ucrânia conquistou outro resultado importante com esses ataques na Crimeia. Do ponto de vista da propaganda, isso humilhou a Rússia mais uma vez. A Ucrânia provou a Putin que ele não consegue proteger o território anexado da Ucrânia em 2014, independentemente do que tente. Para piorar a humilhação de Putin, a Rússia tentou tornar a Crimeia impenetrável pelo ar há poucos meses. Em maio, a Defense Express divulgou que Pletenchuk afirmou que as defesas aéreas são mais fortes que em muitas regiões da Rússia. A Crimeia tem importância simbólica e logística para a Rússia, disse o porta-voz da Marinha na época. A densidade de defesa aérea na península é maior do que em muitas partes da Rússia. No fim de maio, o Kiev Post noticiou que guerrilheiros ucranianos descobriram, durante vigilância, que a Rússia reforçava suas defesas. Tudo por medo de ataques de drones. Essas defesas, somadas às já instaladas pela Rússia na Crimeia, deveriam impedir a destruição de mais alvos por drones ucranianos. Após mais ataques, ficou claro que falharam. Agora, Putin percebe que quase nada do que envia à Crimeia está seguro dos drones ucranianos. Até os sistemas projetados para deter esses drones, como S-400 e S-300, são vulneráveis. Como a Ucrânia sabe quais partes desses sistemas atacar, a Rússia deveria estar preparada para isso. A Crimeia tem mais sistemas de defesa aérea que a maioria das regiões da Rússia ou Ucrânia ocupada. Mas, no fim de agosto, a Ucrânia mostrou que todas essas preparações não significaram nada. A direção principal de inteligência da Ucrânia é muito inteligente, e seus drones eficazes devem surgir mais notícias de ataques na Crimeia em breve. Agora que muitos dos sistemas que deveriam impedir esses ataques foram destruídos. Com as defesas da Crimeia desmoronando, a ofensiva de verão da Rússia colapsou. O que deveria ser um momento de glória para a Rússia em 2025 terminou em um fracasso total e absoluto. O país não atingiu seus objetivos no início do verão.
Veja mais em nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para acompanhar os últimos ataques da Ucrânia na Crimeia. E obrigado, como sempre, por assistir.